Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Aguinaldo e hoje vamos falar de medidas de variabilidade para dados agrupados. Os dados agrupados eles podem ser agrupados em tabela de frequência sem classe ou tabelas de frequência com classe. Tá? Vamos começar a ver medidas de variabilidades para dados agrupados em tabela de frequência sem classe. E depois a gente vai ver as medidas de variabilidades para dados agrupados em tabela de frequência com classe. Nós temos aqui as vendas para uma amostra de 15 vendedores durante a última semana. Então, nós temos aqui a frequência, que é o número de vendedores, e a primeira coluna nós temos as vendas. Então, nós temos aqui 4 vendedores que tiveram, cada um deles, uma venda de R$8.000. Depois nós tivemos mais 6 vendedores que cada um deles tiveram uma venda de R$10.000. E depois 3 vendedores, cada um deles tiveram uma venda de R$12.000. E, por fim, 2 vendedores que tiveram, cada um deles, uma venda de R$15.000. Eu peço apenas para calcular duas medidas de variabilidade, a variância e o desvio padrão. Como que é feito o cálculo dessa variância e do desvio padrão? A fórmula da variância vai ser, que é o S2, vai ser a soma de cada valor menos a média, esse desvio, né, elevado ao quadrado, dividido por n menos 1, que é a quantidade de valores que nós temos. Só que, no caso de tabela de frequência, eu tenho que lembrar que eu tenho aqui uma frequência, que representa a quantidade de vendedores. Então, nós temos 4 vendedores que cada um deles tiveram uma venda de R$8.000. Então, essas frequências eu tenho que levar em consideração aqui na fórmula. Então, basta você acrescentar aqui a frequência, tá? E na fórmula alternativa, tá? N vezes o somatório dos valores ao quadrado, eu vou colocar aqui o F, né, para a gente acrescentar a frequência. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, aqui nós temos uma frequência e aqui também nós temos aqui uma frequência. A gente vai ter que levar isso em consideração. E vou dividir esse numerador por n vezes n menos 1. Então, tá aí, a nossa fórmula leva em consideração as frequências, tá? As frequências da tabela. Fica mais fácil de calcular a variância usando a forma alternativa, a segunda fórmula, essa que eu estou circulando. Então, para isso, o que eu preciso? Eu vou acrescentar aqui mais 2 colunas, tá? Que é o produto do valor multiplicado, né, multiplicado pela frequência, e mais uma coluna que é o valor, o produto do valor quadrado multiplicado pela frequência. Então, como é que seria? Então, eu pegaria o x, que é 8, né, que é o valor, multiplico por 4, coloco o resultado aqui. E o valor ao quadrado vezes o f. Eu pego o 8, elevo ao quadrado, multiplico por 4, coloco o resultado aqui na última coluna. Então, por exemplo, 8 vezes 4, 32. 10 vezes 6 vai dar 60. 12 vezes 3, 36. 15 vezes 2, isso vai dar 30. Eu vou ter que somar esses valores. Então, 32 mais 60 mais 36 mais 30 dá 158. Então, eu tenho a soma do produto do valor, né, pela frequência. Agora, eu vou calcular a terceira coluna, a última. Eu pego cada valor, elevo ao quadrado e multiplico pela frequência. Então, vai ser 8 ao quadrado, 64, vezes 4, 256. 10 ao quadrado, 100, vezes 6, isso vai dar 600. E assim eu faço para todos.
né? 12 ao quadrado vezes 3, 432. 15 ao quadrado vezes 2, isso vai dar 450. Somando esses valores todos, a gente chega em 1.738. Agora é só substituir esses valores na fórmula. N é a quantidade de valores que eu tenho, seria a quantidade de vendedores. Isso aqui seria o somatório das frequências, né? 4 mais 6 mais 3 mais 2, isso dá um total de 15. Então vai ser 15 vezes a soma do valor ao quadrado multiplicado pela frequência, que é 1.738, menos a soma do valor multiplicado pela frequência, que deu 158, elevado ao quadrado. E divide isso tudo por 15 vezes 14. Fazendo essas contas, nós chegamos em 5,27. 5,27, R$1.000, né? R$1.000 ao quadrado. Lembrem que a variância é sempre a unidade elevada ao quadrado. E o desvio padrão é só eu tirar a raiz quadrada desse 5,27, nós chegamos em R$2,29 mil. Então está aí o cálculo da variância e o cálculo do desvio padrão. Agora vamos trabalhar com as medidas de variabilidade para tabelas só com classes. Então nós temos aqui uma amostra de... Então na realidade nós temos aqui uma amostra de 20 vendedores. Aqui está 15, né? Mas na realidade seria 20 vendedores. Então, 2 mais 4 mais 3 mais 6 mais 5, isso dá um total de 20 vendedores. E eu tenho aqui as vendas de cada um deles. Então, tem 2 vendedores que vendeu cada um deles um valor, que eu não sei qual que é, mas está no intervalo de 2 a 4 mil reais. Eu tenho aqui um total de 5 vendedores, que cada um deles vendeu um valor que eu não sei qual que é exatamente, mas eu sei que está entre 18 e 22 mil reais. E eu peço para calcular a variância e o desvio padrão dessas vendas. Como é que eu faço para calcular essa variância? Usando a tabela de frequência com classe. Como eu tinha dito para vocês, eu tenho 2 vendedores que cada um deles vendeu um valor, está entre 2 e 6 mil reais. Eu não posso assumir que cada um deles vendeu 2 mil reais. Usar o limite inferior de cada classe. E nem tampouco eu posso assumir também que cada um desses vendedores venderam 6 mil reais. Então eu não posso usar nem o limite superior de cada classe, que eu seria injusto, e nem um limite superior de cada classe. Então o que é feito? A gente usa, na realidade, o ponto médio de cada classe. Então qual que é o ponto médio da primeira classe? Eu vou somar esses dois, 6 mais 2, 8, o ponto médio aqui vai ser 4. Então eu uso o ponto médio de cada classe, que eu vou chamar daqui para frente de x. E eu vou ter que usar, assim como eu usei lá na tabela de frequência sem classe, eu vou ter que usar a frequência de cada uma dessas classes. Então a variância aqui vai ser o somatório do valor, que é o ponto médio, o x, né? Que é o ponto médio, menos a média geral do meu conjunto, elevado ao quadrado vezes o f, que é a frequência, sobre n menos 1. Então, repare que nessa fórmula eu vou ter o trabalho de calcular a média antes. Na forma alternativa, eu preciso do quê? Eu preciso do somatório do produto de x vezes f, a soma, eu vou levar essa soma ao quadrado, e eu preciso do somatório do x ao quadrado vezes o f. Então, sempre quando é tabela, eu sempre prefiro usar a fórmula alternativa. Eu vou usar essa fórmula de baixo. Então, o que eu vou fazer? Além da coluna referente ao ponto médio, eu vou acrescentar aqui mais 2 colunas, que é o produto do x, que é o ponto médio, vezes a frequência, e o x ao quadrado vezes a frequência, que é o f. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que achar o ponto médio. Então, na primeira classe, o ponto médio vai ser 4, né, como eu tinha dito antes. 4 vezes o f, que é a frequência, 4 vezes 2, 8. Vou colocar aqui 8. E
na última coluna, eu vou pegar o x, que é 4, ao quadrado, vai dar 16 vezes 2, isso vai dar 32. Esse mesmo procedimento eu uso para as demais classes. Tá? Então, por exemplo, o ponto médio entre 6 e 10 vai dar 8. 8 vezes 4, 32. 8 ao quadrado, 64 vezes 4, isso dá 256. E assim eu faço para todas as classes. Na última classe, o ponto médio entre 18 e 22, o ponto médio vai ser 20. Tá? 20 vezes 5, isso vai dar 100. 20 ao quadrado vezes 5, isso vai dar 2.000. Então, eu vou pegar a soma das duas últimas colunas. Então, a soma do produto x vezes y vai dar 272. Eu vou colocar no lugar aqui do somatório de x vezes y, 272 ao quadrado. E eu vou pegar aqui 4.256 e colocar no lugar do somatório de x ao quadrado vezes o f. Lembrando que o N vai ser a quantidade de vendedores que eu tenho, seria o somatório das frequências. São 20 vendedores. Então, substituindo os valores, 20 vezes 4.256 menos 272 ao quadrado, dividido por 20 vezes 19, isso vai dar 29,31 mil reais. R$1.000 ao quadrado. Variância sempre unidade ao quadrado. E o desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada de 29,31. Isso vai dar 5,41 mil reais. Bom, pessoal, é isso aí, tá? Agradeço a todos e espero vocês até a próxima videoaula.